Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na Forja Aventuras, o seu lugar de aventuras. E hoje temos conosco um acadêmico, um historiador, e que, por sorte, dados os destinos do dragão, também o encaminhou para o RPG. Senhoras e senhores, Raoni Maciel, muito boa noite, nosso ilustre convidado. Saudações, galera, boa noite. Diretamente de Fortaleza para vocês, aquele abraço caloroso. E aí, tá quente aí? Tá muito quente? Cara, por incrível que pareça, tá frio, tempo de chuva. Aqui em Fortaleza, olhem vocês. Eu não sei o que é um frio em Fortaleza. Aqui em Brasília, de vez em quando, chega uma frente fria do Piauí e bate 30 graus, sabe? É isso. E aqui comigo esta noite, minha sempre presente irmãzinha de podcast, senhoras e senhores. Ela que acabou de sair de um jogo. Ela que tá aqui ainda remoendo. O que será que a Gabs fez comigo? Senhoras e senhores, Andresa Pereira. Boa noite, e que bom que está frio em Fortaleza, porque aqui foi a tarde escaldante, você estava pingando aqui de suor, mas tudo bem, né? Uns com tão pouco, outros com tanto. Estamos aí mais uma vez. E para quem não acompanhou a mesa, daqui a pouco ela vai lá no canal do YouTube, tá divertida, então é só para falar. Inclusive, eu acho que eu já falei tantas vezes essa coisa só hoje, que a gente vai falar de novo e de novo, e até internalizar. Mas é muito bom que você tenha citado o convite, a gente bater um papo sobre uma das vertentes da pesquisa que o Rony estava fazendo. Pois é, senhor Raoni, o vosso nome ecoou ao longo de várias estalagens, chegou até Forja Aventuras, e você agora acaba de adentrar os portais da grande estalagem do Dragão Nelson. O que o traz aqui? Cara, eu fico muito satisfeito, né, de ver vocês aqui, mesmo que seja virtualmente, de saber que esses nomes estão ecoando, né? Significa que a pesquisa está ganhando fôlego e que é bom a gente bater esse papo, né, sobre o RPG. Acho que o país merece, a educação, os nossos jovens e aquele sentimento de que o lúdico não pode acabar, né? Então, acho que esse é a grande vertente da minha fala, da minha tentativa de colocar essa pesquisa para frente, sabe, galera? É essa ideia de pensar como educador nisso. Para você que está nos acompanhando, nosso querido convidado, nosso ilustre convidado, ele é o autor de uma pesquisa e também de algumas palestras no que tange a realidade, né, que colide junto ao RPG e a sociedade e a realidade socioeconômica dos indivíduos, especificamente em Fortaleza, no Ceará. Quanto tempo demorou essa pesquisa, meu parça? Cara, essa pesquisa começou em 2017, né? Finaliza agora em 2021. Acredito que finalizou de uma maneira muito proveitosa e satisfatória, não só para mim, né, mas para as pessoas também que tiveram acesso, que me deram aquele apoio. Que não é um número pequeno de pessoas, né? Eu tive contato, apesar de falar de Fortaleza, aqui do Nordeste, né? Esse deslocamento geográfico, eu tive um apoio de uma galera do país inteiro, né? Então eu pude trocar uma ideia com pessoas aí das antigas, né, dos anos 90, dos anos 80 para os anos 90, por que não dizer, a galera da geração Xerox, a galera que já estava ali no eixo sudeste, troco ideia com pessoas do Tocantins, com pessoas do Sul, agora você de Brasília, a galera do Nordeste em Recife também já fazia isso, mas enfim, cara, primeira coisa de tudo, se é uma coisa científica, se é uma fala científica, ela pode ser reproduzida em qualquer parte do país. E essa é a grande verdade e essa é a grande vantagem de pensarmos juntos aqui. Porque se eu estou falando de uma pesquisa, ela pode ser reproduzida. E aí já fica aqui o desafio, já fica aqui aquele incentivo aos outros colegas que estão pesquisando e que acham que não existe pesquisa sobre RPG. Olha que incrível, tem gente que ainda não sabe que existem pesquisas acadêmicas sobre o RPG. Então, você que está perdido aí, de repente está na universidade, está estudando, está no ensino médio, se liga, o teu hobby, o jogo que tu tanto gosta, ele pode ser um inventário de uma pesquisa, cara. E isso aconteceu comigo. Então, já fica o convite, porque ele pode ser reproduzido em qualquer parte do país. RPG também é ciência, não é só arte, não é só cultura, né? E como é que iniciou essa parte da tua pesquisa? Assim, o que te deu aquele primeiro estalo? Tipo, é sobre isso que eu vou passar 4 anos da minha vida pesquisando. O que é a pesquisa? Primeiro, que assim, o que você pesquisou?
que você queria falar assim? Eu quero saber qual é o número de bárbaros e guerreiros aqui em Fortaleza, é isso. O que é a sua Pode crer. pesquisa? Pode crer. Cara, assim, a pesquisa ela começou como qualquer outra começaria, né? Eu tinha que falar bem do hobby, porque afinal de contas nós somos fãs, né, do jogo de RPG. Agora, me deparar com as fontes históricas, como a gente diz na nossa ciência histórica, porque eu sou historiador, eu sou oriundo da metodologia da história cultural, né? Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que faz uma determinada geração, um determinado espírito de um tempo pensar como pensa? Ou seja, o que fez os jogadores de RPG da minha cidade, Fortaleza, se sentirem diferenciados, se sentirem de uma maneira onde eles conseguem ter um status social diferente de quem não é RPGista. Então, isso começou a entrar em confronto com a minha ideia inicial de fazer uma pesquisa puxando a sardinha, como dizemos aqui no Nordeste, para o RPG. Ela começou a entrar em contradição, ela começou a ter um problema, e aí por isso as realidades colidem. Porque a realidade do jogador de RPG, ela encontra uma outra realidade daquele que não é, daquele que gostaria de ser, entende? E aí eu já de cara diferenciei os dois entre sendo consumidores jogadores e sendo jogadores. Por isso essa diferença. E qual que é a diferença do consumidor jogador para o jogador? Bora lá. O consumidor jogador é aquele cara que, assim como nós, ou a maioria de nós chamaríamos de mestres, são aqueles que adquirem o produto, porque eles passam por um processo de conhecer o produto, eles entendem o produto e eles adquirem o produto. Por quê? Porque tudo isso é possível mediante o seu capital econômico e o seu capital cultural, né? Como diria o Pierre Bourdieu, que é o sociólogo. Então, passados por essas três etapas, esse consumidor jogador, que não é o cara que simplesmente senta na mesa e joga numa tarde de domingo ou joga no evento sem conhecer ninguém. Ele é aquele cara que se sente compelido a adquirir os produtos e se diferenciar e se destacar socialmente e culturalmente dos seus outros queridos amigos, que podem ser chamados de nerds. E o jogador é aquele cara que pode ser um simples passante de uma mesa ou de um evento ou de uma escola que está aplicando a metodologia e conhece, mas ele não vai adentrar nas masmorras. Ele não vai querer conhecer além do balcão da taverna, entende? Ele vai ficar por ali na portaria. Você falou já 2 vezes assim, de status social. Isso é narrador da status? Porque eu tô na merda. Narro pra caralho e... Sim, tem status. Vocês me respeitem, seus vagabundos, que agora tem um historiador falando aqui me defendendo, seus merda. Não. Na verdade, olha que coisa incrível, cara. Porque apesar de ser da área da educação, e parece assim uma coisa que é um chamariz, na pesquisa isso já se identificou. A maioria, 75% das pessoas aqui em Fortaleza que mestram RPG são professores. E não é a minha realidade, porque eu não sou consumidor jogador. Eu não tive esse aporte financeiro e cultural que os meus colegas de classe média alta tinham, porque eu conheci através deles. Eu era apenas o jogador. Ainda sou o jogador. Então, eu consigo consumir o RPG de uma forma indireta por meio de quem tem a condição cultural legitimada e econômica para tê-lo. Saca? Entendi. Então, me respeita que eu compro o livro, seus vagabundos. É verdade. Beleza? Não, é que quando ele fala assim, eu sou só o jogador, mas existe aquela... Você falou da época das Xerox, muita gente das antigas tirou Xerox esse livro. E não só por conta de diferença social, mas acessibilidade, porque livro hoje está mais fácil de você conseguir. Há mais editoras traduzindo, trazendo material de fora. E antes, esse acesso era um tanto mais restrito. A questão dos livros que vinham traduzidos ou a possibilidade de você adquirir eles era restrita. Eu sei que aqui em Recife, na época, eram extremamente pontuais as livrarias que tinham algum livro desse. Era mais complicado. Então, não era tão incomum assim, o amigo aqui tem Xerox. Então, isso de fato aconteceu.
Mas o fato de você xerocar não tornaria ele consumidor jogador? Ele Tornaria ele só um permanece. bandido desse. Não pode xerocar livro, caralho. Você Primeira pode Mas a gente xerocar fazia, parte mas a gente de fazia. livro. Mas a gente Você fazia. pode xerocar a parte de livro. Você não, teoricamente. Existe uma livro discussão completo, não. sobre isso. O todo é uma parte dele. O todo é uma parte, você tá certo. Tem essa implicância criminal, digamos assim, né? E tem também a questão de que isso pode escamotear alguma coisa, porque veja bem, o simples fato de você ter acesso a um produto no seu formato digital tem os outros percalços desse outro acesso. Veja bem, aqui nós estamos utilizando equipamentos, internet, né? Nós temos uma câmera, nós temos um bom celular, um notebook, coisas do tipo. O nosso ouvinte está nos assistindo por um smartphone, pelo menos, ou pode estar usando esse seu desktop. É o mínimo que eu espero. Pois é, e isso também tem um implicador econômico da realidade de qualquer jovem, de qualquer época e qualquer espaço geográfico do mundo. Não seria diferente em Fortaleza, porque Fortaleza é uma capital nordestina, afastada dos grandes centros produtores culturais e que só tem esse acesso ao RPG, galera, a partir dos anos 94, quando é o primeiro relato formal do jogo na cidade. Mas, por exemplo, hoje que nós temos acesso a uma infinidade de PDFs, pessoas do nosso cenário nacional produzindo e disponibilizando isso em sites também gratuitamente, mas aí escamoteia o outro lado. E aí isso não é pessimismo, tá, galera? É uma discussão de fato. É uma percepção que a pesquisa tem, que é, por mais que eu tenha acesso ao produto nessa versão digitalizada, o mais importante para o público brasileiro ainda fica, que é o que, inclusive, um dos caras que trouxe o RPG para o Brasil, que é o Douglas Quinta Reis, dizia: se nós não dermos a acessibilidade no português, no idioma, para esse público brasileiro, ele continuará restrito a uma parcela que entende inglês, a uma parcela que tem condições de adquirir um produto vindo de fora. E ele também tem o seu léxico. Por exemplo, se alguém passa por nós aqui e ouve essa história de RPG, tem que saber o que é. Os nossos jargões, eles podem diferenciar as pessoas que vão sacar ou não sacar sobre o jogo. Entende isso? Tanto é que, numa participação com alguns colegas também, na possibilidade do RPG em periferia, me questionaram o seguinte: tá, então tu acha que o pessoal da periferia não tem condições de jogar RPG? Eu disse, não, não é isso. É que nós ainda, no Brasil, temos que a alfabetização, o alto nível de cognição diferencia pessoas. Tem pessoas que são serviços braçais ambulantes e tem pessoas que são pagas para pensar. Saca isso? No Brasil ainda tem a distinção carne e mente. Porra, é uma discussão que vai lá para a Grécia Antiga. Não vou fazer isso com vocês, não vou sacaneá-los. Mas, cara, é uma discussão que ainda é presente na sociedade brasileira. Os indivíduos trabalhadores braçais nas escolas periféricas que não sabem ler no ensino médio, que não sabem interpretar um texto, e a galera que tem um acesso a esse produto, que é de origem norte-americana, que traz essa capacidade. Sacou? Mas isso aqui é engraçado, sacou? Porque assim, eu vou pegar um exemplo, isso talvez seja um caso isolado. Mas o RPG, na forma como ele nasceu lá nos Estados Unidos, o exemplo que eu vou pegar é o exemplo do Vin Diesel. Vin Diesel, jogador de RPG, ele explicou em uma entrevista que ele jogava RPG porque ele não tinha dinheiro. Então, assim, ele não tinha dinheiro pra balada, pras paradas, então ele juntava com os amigos dele e jogava um RPG. É uma realidade diferenciada porque, assim, já tem no idioma nativo dele lá um livro que ele vai lá e compra, né? E pra nossa realidade, a gente tem que transpor essa barreira da língua, né? Transpor toda essa questão para depois a gente começar a fomentar um hobby. Tanto que, assim, demorou bastante. Mas a produção nacional de RPG, tanto pelas editoras, a Buró, New Order, a própria Galápagos, e tanto quanto os independentes, né, a galera que está soltando via financiamento coletivo, como a galera do Muito Abaixo do Oceano, a galera do Inferno. Assim, hoje a produção de RPG ela tem crescido, mas eu não sei se ela acompanha também essa... Mudou-se muito o estereótipo, sabe? Assim, o nerd de ontem é o cara que tem dinheiro hoje. Esse cara que tem acesso ao dinheiro, ele tem acesso à cultura. Então ele consegue promover transformações na cultura porque ele chegou em determinado nível
econômico-cultural para promover isso. E eu acho que a gente queima muita etapa quando a gente pega assim, vamos implantar o RPG nas periferias. Porque você sequer explicou pra galera o que é isso. Entendeu? É o seguinte, cara, vou criar uma realidade alternativa e vamos fazer de conta, né? Vamos interpretar papéis que conhecemos. Até mesmo porque, assim, se você pegar um RPG de, sei lá, vou extrapolar, assim. Você pega vai pra comunidade CPC, né? Carente pra caralho. Você vai numa comunidade carente pra caralho, você bota seu livro de RPG embaixo do braço, e aí a pessoa quer simplesmente pegar e apresentar o D&D lá. E ele fala assim, e você pode ser um bardo. E a pessoa não tem qualquer cognição a respeito do que é um bardo, do que é um bárbaro. Então, assim, embora pra gente seja, assim, simples, transitório, fala assim, beleza, eu sei o que é um bardo, eu sei o que é um bárbaro, eu sei o que é um guerreiro, eu sei o que é um elfo, porque eu li Senhor dos Anéis, porque eu vi programa X, desenho X, porque eu vi Caverna do Dragão, porra. Se a gente parar pra pensar, são os privilégios que a gente teve, né? A gente teve TV, teve gente que não teve TV, não teve esse tipo de acesso. Mas, cara, é um desafio muito difícil, cara, muito difícil, porque assim, além de fazer a barreira da tradução, você tem que criar o paradigma do RPG aqui. Por que a pessoa vai jogar RPG, cara? Saca? É complicado. Você falou de realidade econômica aí. Sim. A que conclusão a sua pesquisa chegou? A respeito de, tipo assim, quem tem dinheiro joga, quem não tem não joga? Cara, assim, eu não poderia ser tão taxativo, né? Porque as pesquisas, apesar de ter um apanhado de mais de 50 pessoas e muito mais, mas elas nunca têm a resposta conclusiva. A ciência é assim, né? Todos os dias ela pode ser complementada. Não vou dizer refutada, mas pode ser complementada. Mas olha que coisa interessante que você comentou. Como é que eu vou chegar na periferia com um jogo de D&D que precisa de uma capacidade de abstração, conhecimento de mundo europeu medieval, etc, etc. O que é que o cara na periferia, por exemplo, ele está acostumado a lidar com o seu dia a dia? Por que ele jogaria RPG? Isso é interessante, essa pergunta. É mais fácil eu introduzir um jogo de uma ambientação de um terror urbano, com sexualidade, com criminalidade, com violência à flor da pele, nos becos das ruas, ou um jogo de interpretação onde o cara vai ter que remontar à época da Europa medieval. Então, o que você acabou de colocar é um elemento chave para entender com que as pessoas, inclusive jovens hoje, gastam a sua grana. Veja o exemplo da Perifacom, né? É na região de São Paulo. O que a galera consome? Consome-se board games, consome-se RPG, K-pop, tudo isso. Mas ele tem uma linha de pensamento e de identidade, cara, que é criada, ela é forjada, desculpa o trocadilho, mas ela é forjada numa ambiência, cara, urbana, que é de um individualismo, que é de um consumismo. E todos nós sabemos que ao consumir um produto ou ostentar um produto, eu consigo investir ali naquele produto o meu diferencial. Então, saca só, o cara que tem grana e compra um livro de RPG, ele não compra a Xerox. Ele vai adquirir o produto original porque ele sabe que vai estar ajudando o mercado, o nicho, e isso é muito louvável, claro. E também porque ele vai ser mal visto dentre os seus que possui uma cópia. Como assim você tem uma cópia do D&D? Como assim você tem um Monster Manual de Xerox? Saca? Então, esse acesso que é facilitado, ele não pode trazer para o cara que compra hoje essa ideia de que ele é um cara que compra sem ter o cuidado com o mercado que ele participa. É que nem você... Vamos fazer uma associação bem rápida. O RPGista, ele não pode fazer, por exemplo, o consumo de um produto pirateado, digamos assim, porque no meio dele ele vai ser detonado pela galera. Entende isso? Não existe um boneco do Darth Vader falsificado. Entende isso? Você compra o original, você compra a novela original, você compra o ingresso do filme original. Então, é mais ou menos assim que o nerd, e aí eu estou ampliando muito, desculpa,
Mas o nerd, que é esse cara que tem a grana hoje, como você muito bem colocou, dos anos 90 para cá, era o cara que foi detonado no meio da rua e chamado de satanista. Saca isso? Então, ele hoje usa esse seu capital cultural, adquirido com jogos, adquirido com RPG e tudo mais, e ele hoje é que determina o mercado, cara. Hoje só se fala de herói. Por quê? Porque lá nos anos 70, a gente entrou numa vibe de falar de heróis. Era o Conan com o pessoal, com o Gary Gygax, que voltou, né? Aí veio depois a Caverna do Dragão, como você colocou, e muitos outros. E hoje o que é que faz sucesso? Os jogos de RPG vendem pra caramba. Entende? Então, assim, desculpa estar aqui tergiversando muito, mas é para pensar, esse produto do RPG que eu estou tratando sobre ele, ele tem um problema adicional. Vou colocar problema como uma questão. Problema adicional. Ele é um livro e no meu país, nos últimos 2 anos, mais de 4 milhões de leitores foram perdidos. 4 milhões de pessoas deixaram de ler nos últimos 2 anos. É a mesma quantidade de pessoas refugiadas da guerra da Ucrânia. Só de leitor no país. Eu não estou falando aqui da geração nem estuda nem trabalha. Eu não estou falando aqui daqueles que não têm a cognição e a interpretação de um texto por vestibular. Saca isso? Então, o RPG, ele pode nos ajudar nesse sentido. Ele pode quebrar as barreiras, desde que não seja usado como se fosse a tábua de salvação. Eu penso muito isso. O pessoal que pega e fala assim... Porque essa visão que você construiu, ela é muito Paulo Freire, né? Entender a realidade da pessoa e através... Você extrair elementos da realidade daquela pessoa para que ela entenda mais facilmente o que de fato está acontecendo. Eu não posso chegar para a pessoa e dizer, olha... É como se eu chegar para um grupo e dizer, ó... O RPG quer dizer o Role Playing Game, né? É muito difundido na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer jogo de interpretação de papéis, o pessoal vai cagar pra mim. Mas se eu disser assim, cara, é um jogo de cena, é uma brincadeira, né? É um faz de conta, né? Traduzindo em miúdos, né? Talvez eu consiga, mas eu acho que mesmo assim, cara, é muito complicado. Porque assim, beleza, crianças crescem, brinquedos crescem, né? Hoje a gente tem o perfil desse adulto, né? O adulto antigamente ele era forjado para as mulheres faziam normal para serem professoras, os homens faziam algum curso técnico para se tornar produtores, poucos iam até a universidade, tornassem cientistas, doutores e coisas do gênero. Isso muda à medida que eles progridem, aí fazer um curso de datilografia no meio disso, né? Isso transforma. E aí, a partir do momento em que essa pessoa atinge, né, a satisfação econômica, a base econômica dela, ela começa, o filho passa a ter mais folga. Né? O filho pode ler. O pai não lia. O pai lia jornal, né, e a mãe lia receita. Estou deixando bem claro para vocês que estão nos assistindo, estou falando do que aconteceu e não do que tem que ser ou do que é. Tá? E hoje, assim, a gente criou aquele bando de vagabundo, como a gente já gosta de falar, que teve acesso a isso, conseguiu hoje ter um acesso à universidade, a universidade se tornou lucrativa, a gente agora ganha dinheiro, porque você ganha dinheiro porque você faz faculdade. Tem faculdade, você vai ter dinheiro. Se não tem faculdade, você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Basicamente, a determinação da nossa sociedade é essa hoje. Aí o cara tá na fase adulta, aí ele tem aquele saudosismo, que é voltar ao RPG que tava lá. Agora não é mais a Xerox, porque antes a gente era o cara da Xerox. Mas as tecnologias mudaram, meu acesso mudou. Hoje eu sei falar inglês. Naquela época eu não sabia falar inglês. Antigamente o que eu tinha acesso era uma pessoa tinha. E ele era o mestre. O mestre. E não só do jogo, né? Ele era o mestre. Era a pessoa que conhecia e difundia isso. Os jogadores eram só uns merda. E aí ficava assim, aí rola o dado, vê se acerta e pronto, acabou. E só que eu ainda sinto, cara, tem o fator de as pessoas deixarem de ler. E quando a gente fala que a pessoa deixa de ler, ela deixou de aprimorar a cultura dela. Da forma que seja. Você tem que ler. É essa. Mas eu ainda sinto uma barreira que eu não sei qual que é. A pergunta que eu gostaria assim, de soltar
É assim, cara, por que mais pessoas não jogam RPG? É porque é nichado, é porque é fechado, é porque as pessoas vão parecer uns idiotas, é porque as pessoas têm medo de ser taxado de nerd, é porque as pessoas preferem fazer outras coisas, não é a cultura do Brasil, porque assim, pra gente que gosta, que tá de dentro, que é fã, quando sai um novo suplemento de D&D, você fala, caramba, um novo suplemento de D&D, eu preciso ter. Mas eu tô preocupado com quem não joga, eu queria chamar quem não joga pra jogar, sacou? Por que o RPG, por que as pessoas não consomem RPG? Cara, você falando isso, eu pensei agora, na conversa que eu tive com o Balbi, né, do Regra da Casa, acredito que vocês conheçam, conversando com o professor André Guerra agora recentemente, o professor Arthur Barbosa também. Veja bem, hoje, como a gente colocou, e aí, Andresa, por favor, Andresa, se eu tiver errado, me corrija, tá? Corrigir ele aí, Mas Deza. eu acredito que na atualidade, esse lance de ter esse pensamento voltado para coisa nerd é cool, é descolado, é legal, faz sucesso. O professor que usa uma camisa de um anime entrando na sala, né? O professor que indica um jogo para a galera conhecer e tal, isso faz um rebuliço, cara, que como a gente diz no Ceará, na sala, que é muito legal. Inclusive, essa semana eu fiz uma proposta de trabalho envolvendo jogos digitais para a galera. Digamos que a gente tenta introduzir de uma maneira devagar para não causar uma chateação ou uma queimada de etapa, como você colocou, saca? Porque a gente tem que saber onde pisa, né? E você não quer desperdiçar, digamos assim, as suas balas de prata, né? Você tem que saber quando utilizar. E aí, acho que esse é o grande lance, é a gente chegar, se acomodar, sentar na sala com o pessoal e poder dialogar sobre isso. Agora, por quê? Eu acredito que tem esse entrave no Brasil ainda. E aí, é inevitável não fazer essa releitura de que até o próprio historiador Roger Chartier fazia, o Johann Huizinga fazia, dizendo que a capacidade de letramento num país subdesenvolvido ela é um capacitor. Como diria o sociólogo brasileiro Gessé Souza, quem consegue prospectar o futuro tem a chave do seu futuro na mão. Porque o cara que consegue, no tempo dele presente, sendo jovem, abdicar de saídas e noitadas e entrar nas drogas mais cedo e curtição com as garotas ou com seus amigos garotos e trocar tudo isso por uma sessão de encontro com os jovens, vestidos de preto, às vezes no shopping center, folheando livros. Isso era nos anos 90. Ainda movimento existe? gótico. Pois é, ainda existe? Existe, só que agora essa galera está dentro das suas casas com seus equipamentos super modernos e transmitindo as suas lives. E ainda sem usar drogas. E muitas vezes sem usar droga, entende? Então, tipo assim, eu me deparei na pesquisa com o que é que fazia o cara não participar de um grupo de jogo de futebol, ou, olha só, no Ceará, nos anos 90, de uma gangue de skinheads, meu Deus, dá até vergonha de dizer isso, mas dentro da cidade de Fortaleza, no Ceará, skinheads. Você poderia ser skinhead, você poderia fazer parte de um grupo de funk, uma gangue, isso no Ceará, parece meio estranho. Ou você poderia jogar RPG, porque tinha as galeras. A galera preferia ser skinhead do que jogar tinha RPG. Isso aqui, cara. Skinhead no Ceará. No Ceará, beleza. Dizendo. Super natural, né? É que nem achar que dá para ser neonazista no Brasil. Mas, enfim, pensa comigo. Aquela história dos anos 90, das galeras, das divisões das galeras, hoje, cara, tomou uma proporção grande. E aí eu tenho que falar baixinho. Mas as galeras que pichavam as paredes, que marcavam encontros, hoje são grandes trabalhadores das facções criminosas. Entende? Então, olha o que aconteceu. Para onde estão as galeras? Saca? Você como educador, você que está nos ouvindo, que de repente é só o estudante, ou é só o jogador de RPG, ou gosta e tal, curte, pensa, às vezes a gente descola o nosso hobby da realidade que a gente tem. Então, como é que eu vou espraiar isso se eu estou dentro da minha casa, no conforto do meu ar-condicionado, com o meu equipamento super moderno, baixando tudo pelo meu sistema de Fantasy Grounds, ou de Foundry, ou de Roll20, e a galera que não sabe nem ler.
a galera que não sabe interpretar um papel, quiçá em inglês. Então, ainda, isso não é pessimismo, pessoal, por favor, é só um grito contido de um pesquisador de que o Brasil precisa ultrapassar ainda essa etapa. E aí eu peço como solução, aliás, como solução não, né? Como mitigação, a gente refazer os passos dos anos 90 que foram feitos através de mais encontros, de apostar culturalmente no RPG e não mais como consumo. Porque a gente está apostando simplesmente no consumo. E isso não vai gerar novos públicos. Entende isso? Entendi. Agora tem por exemplo, você falou muito. Realmente, tem alguns livros que eram muito caros, mas na época, uns anos atrás, tinha um RPG de banca, o famoso 3DT, que pegou muita gente. Era acessível, era fácil de achar, era produção nacional. E ele tinha os apelos dos defensores de Tóquio, que é aquela coisa hiper. Assim, né? Cara, entender bem. Cara, esqueci a palavra. Nossa. Estereotipado. Walter. Ah, desculpa. Achei que era Walter que você queria falar. E ainda assim atraiu, inclusive, um dos primeiros cenários que eu tive contato com RPG foi o 3DT. Mas uma parada que ele falou, Deza, que faz muito sentido, é que é o seguinte, eu perguntei, e aí, o que falta pra galera jogar RPG? Ele falou assim, ó, você não vai promover o RPG simplesmente consumindo RPG. Você vai promover através de encontros. Né? E é claro que não é uma dicotomia, beleza? Não é isso ou aquilo. São conjugações. Não. As pessoas precisam comprar, precisam apoiar, precisam apoiar. Tem que comprar sim. Porque quanto mais você compra, mais vai demonstrar interesse dos capitais externos a produzirem esse tipo de coisa. Então vai vir não vai vir só o RPG, vai vir um RPG, vai vir o história em quadrinho, vai vir o livro, vai vir o filme. É isso. Tem que consumir. Mas também tem que ter uma motivação, né, em nível de propaganda, que são os encontros. E aí, tu falando isso, eu lembro assim que o veículo que nós tínhamos antigamente para conversar sobre RPG era a Dragão Brasil. No começo, a editora Abril a Grow trouxe o Dungeons and Dragons, o famosinho jogo com dragãozinho na capa. Se alguém tiver um inteiro aí, vamos conversar, que eu quero comprar. Aliás, eu sou um consumidor desgraçado de board games. Então você tinha um board game. E isso já causou um impacto porque, porra, não era jogo da vida, não era um banco imobiliário, parceiro. Era um terceiro jogo, mas que ficou ali. Na sequência, a editora Abril vem e traz o Advanced Dungeons and Dragons em uma revista, que vinha com o CD, o First Quest. Né? Quem tocou o CD ficou na cabeça por toda a eternidade com ouçam todos! Ouçam todos! Se houver dentre vocês um ladrão, um mago, e o cara falava as pessoas que estavam jogando, sabe? E a Dragão Brasil. Porque essa era a tecnologia da época. A tecnologia da época era a banca, sacou? Eu não discordo, mas, por exemplo, eu encaro um pouco a realidade que eu tive, porque você ser mulher e jogar RPG, pelo menos não. Isso já era uma merda. Na verdade, que eu peguei era uma coisa que era travada, tá? Então, o contato que eu tive com o 3DT foi na banca. Foi indo lá, pegando aquela revistinha de capa vermelha, com um logo e que ocupava um terço da capa. E sem nem conhecer Tormenta. Sem nem conhecer, tipo, Holy Avenger. Que era a galera que teve mais contato inicialmente com o 3DT, que pegou o quadrinho, ficou lendo e enganchou numa coisa só. Para começar a ir em evento, foi lá para frente. Sabe? Inclusive, a famosa Dragão Brasil, quem tinha na minha casa não era eu, era meu irmão. Ele conseguia acesso para comprar, mas não era uma coisa que, por exemplo, na educação que eu tive em relação aos meus pais, eu tinha acesso. Então era uma revista para ele, não era para mim. Por que tu não tinha acesso? Porque eles encaravam mais como coisas voltadas para ele. É que nem, por exemplo, videogame dentro da minha casa. Quem ganhou o primeiro videogame, que foi o Super Nintendo, foi meu irmão. Eu jogava. Mas não era seu, era do seu irmão. Foi dado a ele. Chupa a sociedade, agora vocês têm uma filha nerd pra caralho que tem tudo que vocês não deram.
A Deise ia gostar de ler uma parte do capítulo do meu trabalho de TCC, que eu verso justamente sobre isso, e eu não poderia falar sem que ela falasse antes, que é a relação dos anos 90 com as mulheres do RPG. E aí, quando a Deza fala isso, eu lembro automaticamente da fala da grande, grande produtora nacional, que está morando nos Estados Unidos agora, que é a Eliane Betoc. Ela disse isso na revista Dragão Dourado, 1994, em maio. Ela disse: ainda querem as mulheres como sendo as que brincam de atividades domésticas e os homens das capacidades abstrativas e de administração. Não fui eu que crio isso, né? Eu descubro isso ao acessar as fontes das histórias das revistas das revistas especializadas em RPG, que no caso era Dragão Dourado, e a Eliane Betoc, já naquela época, ainda não era produtora, ela era apenas jogadora. Ela relata isso na própria revista, isso é incrível. Na época era o Flávio Andrade, né, o Carlos Klimic, que são grandes colegas também, aquele abraço. E aí ela falando isso vai se transformar na sequência numa grande produtora nacional, né? Depois vem muita gente, vem a Eva, a galera. E aí não podemos esquecer da Sônia Rodrigues, que foi a pesquisadora que lançou uma das primeiras teses no Brasil. Não podemos esquecer da Andréa Pavão, que é pesquisadora também, traz isso no Brasil. Então, o que acontece? E aí a Deza falou isso aí, agora eu me senti super contemplado, porque a pesquisa também mostra um pouco disso, da dificuldade que era e que ainda tem pouco. Existe, mas ainda bem que isso está diminuindo, esse lance da misoginia na mesa. Né? E eu não estou aqui na posição para falar, mas é interessante ver o quanto isso tem se alterado. E o primeiro evento nacional dedicado especificamente para mulheres é em São Paulo, em 2015, em Cambuci, e em Fortaleza, o segundo do país, que é da galera aqui do Covil do RPG. Eventos dedicados especificamente para mulheres. Claro que tem mulheres que falam sobre isso já nos anos 2002, no famoso blog Calcinha Azul. Caramba, é o novo, né? Faz muito tempo isso. Mas as meninas já falavam, elas queriam propor um ambiente sem toxicidade para as mulheres para jogar RPG. E olha que coisa incrível, eu trago para vocês nesse trabalho um pequeno pedaço de uma charge colocada na mesma revista, onde coloca uma condição para a mulher ir para um evento de RPG. Adivinha, Deza? Qual era a condição de uma menina querer conhecer um jogo? Autorização do pai, tem que ter autorização do pai. Ou ir com o namorado, não, peraí, ou ir com o irmão, alguma coisa Opa, quase isso, olha só. As meninas que fossem para os eventos de RPG poderiam conhecer outros rapazes, porque tem muitos rapazes que jogam. E não via-se a mulher como jogadora. Via-se a mulher como uma pretensa pessoa que passa no evento para conhecer outros garotos e não simplesmente jogar. Isso verbalizado, isso anotado em texto numa revista de circulação nacional sobre RPG. Graças aos deuses, isso tem mudado. Velho, assim, eu não sei como a gente chegou aqui. A gente passou por anos tenebrosos, sacou? A gente melhorou pra caralho em termos de cultura. O RPG contribuiu muito pra uma política progressista cultural, né, de inserção. Um salve especial pra galera da Biblioteca das Ancestrais. As minas mandam muito, muito, muito. É um RPG de mulheres para mulheres. E assim, de qualidade. Porra, muito foda. Muito foda, muito foda. Um dos melhores canais de RPG hoje, na minha opinião, é a Biblioteca das Ancestrais. E eu caguei pro fato de serem minas ou não. Que mostra que até o meu pensamento tá correto, assim. O fato de delas serem minas não fazem com que... Isso não é condicionante para que eu tenha uma opinião. Eu tô dizendo que existe um canal que é composto por meninas que tem uma qualidade muito foda, sacou? Mas a gente tem esse momento histórico da transição, né? Das meninas e tal, da menina ser o objeto, né? O menino é ensinado a trabalhar, a menina é ensinada a casar. Bicho, se você parar pra pensar, parceiro, isso tem 30 anos, maluco, só. Isso tem 30 anos. Agora que a sociedade... Aí agora as brigas delas são maiores. Antigamente você tinha a briga do voto, a briga da vestimenta,
Aí você chega à briga do espaço social que a mulher ocupa, de não ser só a noiva, a namorada, a pretensa. Ela passa a ser também a narradora, a jogadora. Eu acho isso muito foda. E hoje as brigas são muito maiores, né? Equiparação salarial e tal. Enfim, esse tipo de coisa. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Porque assim, as tecnologias mudaram, os comportamentos mudaram, mas a gente ainda tem embutido dentro da gente muito preconceito. Vou te dar um exemplo. Nós temos um projeto para o mês que vem, aqui na Forja, né? Uma nova campanha. Cara, eu estabeleci, porque é um jogo já sandbox, né? Os próprios personagens, eu olhei os personagens, são 2 homens e 2 mulheres. Aí, vou pegar 2 homens e 2 mulheres para jogar. Sim, isso me facilita. Ah, Rodrigo, olha, amarelo, um homem pode interpretar uma mulher, a mulher pode... Foda-se. Eu quero facilidade. Personagem masculino, você entende a realidade masculina, feminino, beleza. Se eu não tiver também, quiser interpretar, também caguei. Mas, cara, pasme. Não consigo achar jogadores. E a gente tem um hall de figurinhas carimbadas. Tem a Deza, tem a Gabs. Entendeu? E não somente as que nós procuramos. As que nós procuramos rejeitaram o convite em virtude de outros compromissos. Isso é natural. Isso é tranquilo. Mas a minha gama de acesso, né, a minha população para ir buscar personagens femininas, ela tá muito menor ainda, sacou? Ainda tá muito pequeno. E se o cara vai pro RPG pra pegar a mulher, você tá no lugar errado. E se a menina vai pro RPG pra pegar um cara, você tá no lugar mais errado ainda. Os caras são horripilantes, velho. Eu sei do que eu tô falando. Eu queria muito que a Deza desse assim, a opinião dela, para que eu também pudesse sentir um pouco, sabe? Deza, por favor, brinde-nos aí com a sua opinião sobre isso, que eu adoraria ouvir. Ela vai matar alguém. Opa, existem grupos que realmente acabam se dedicando a RPGs mais de mulheres para mulheres. A RPG Crianças faz isso, a Biblioteca das Ancestrais faz isso, que é um canal, inclusive, enorme. Já tá aí já faz um tempo. Uma das coisas que é mais notável é que muita gente abandonou o hobby ou evita de jogar ou tem medo de voltar por conta de histórias que foram extremamente incômodas. E isso faz você criar uma barreira, um distanciamento de um hobby que você poderia cultivar. Então, você cria nichos de pessoas que têm medo de jogar com outras. Ah, eu tive uma experiência muito ruim jogando com uma mesa que só tinha homem. Eu era a única mulher, aconteceu isso, isso e aquilo. Então, isso já cria uma pequena aversão, um medo inicial. Então, para isso abrir, demora. Então, existe a questão do afastamento pelo medo, existe muita mulher jogando, muita, tá? E o que mais eu gosto de ver é quando tem mulher narrando e mulher jogando, porque isso dá abertura para elas se aproximarem e achar que tal lugar pode ser um lugar bacana de vocês tentar jogar, tá? Mas questão de receio existe, acho que é a principal barreira, porque tem mina jogando para dar com pau, jogando pra caramba, narrando bem pra caramba, conhecendo sistemas que muita gente vai taxar como, mas é o cara que narra, assim, dane-se. Tem uma galera que realmente arrasa nessa parte. Mas medo tem muito. E eu sou do time que, felizmente, não teve uma experiência assim ruim com RPG, inclusive das pessoas com quem eu joguei. Então, eu não tive nenhum evento gigantescamente traumático a ponto de ter me forçado a parar o hobby. Agora já conheço, inclusive, casos próximos que tiveram. Então, até você ter esse retorno, é mais difícil. É mais pelo medo, pelo receio de ter novamente. Onde tem gente vai ter confusão, Deza. Pô. Não é isso. Não é isso, Amara. Onde vai ter de confusão? Ok. Mas a maneira com que as problemáticas são abordadas no jogo e como elas podem ser
sexistas na resolução deles, entendi. é o problema, tá? Inclusive do tipo de dentro da mesa, dentro do jogo e fora dela. É isso que eu queria saber, se é Então, dentro ou se é fora. Porque assim, dentro fora ou fora, vai ter acontece. assédio pra caralho, e não tô falando que isso tá certo, Mas mas acontece tá nos certo. dois. Acontece nos dois. Tá, E dentro do jogo. Para vocês dentro terem do noção, jogo. aqui do universo da pesquisa, 96% são jogadores do sexo masculino. 96%. Né? E assim, vou trazer alguns dados, né, para ilustrar. Dessas pessoas alcançadas pela pesquisa, né, a maior parte dessas pessoas já são formadas, já são universitárias. Outras estão no curso, estão durante o curso, e outras já têm a sua escolarização de ensino médio. Entende? Desse universo da pesquisa abarcada aqui em Fortaleza. E tem outros detalhes, mas, por exemplo, sobre essa questão da participação feminina, tem uma pergunta que eu fiz, que aí eu queria a autorização de vocês para ler, né? Seria assim, ó. Isso os espectadores que estão aqui conosco poderão encontrar no trabalho de TCC que está aí à disposição na internet, né? Se você já chegou a presenciar, se você chegou a ver alguma atitude misógina, machista nas mesas, né? Aí a pergunta é muito direta. As pessoas dizem que nunca viram, né? Aí, em outra pergunta, a gente questiona, e no seu grupo há mulheres? Aí, 78% das pessoas dizem, não tem mulheres. Aí não vai ter violência mesmo, porra. Então, não haverá, se não há mulher participante do grupo. Então, nesse momento, é onde eu tenho que levantar também a bola, não que eu faça parte, não que eu ganhe nada com isso, mas levanta a bola do pessoal aqui de Fortaleza, do Covil Delas, que é uma iniciativa feminina, né? Feminina, inclusive com 3 figuras muito bacanas, que é a Camila Gouveia, a Arusha Kelly, que é uma grande companheira também aqui da cidade, e a Francinete Coutinho. Então, são mulheres abnegadas, que jogam como desejam jogar, e num ambiente que elas consideram seguro, e isso é interessante de ser percebido. Né? Então, assim, a pesquisa, pessoal, traz muitos dados. Traz dados socioeconômicos, traz dados de faixa etária, de sistemas de jogos, e não dá tempo a gente conversar, que é muita coisa. Mas fica aquele lance, né, de que, poxa, há possibilidade de discussão aprofundada, porque são muitos elementos, saca? São muitos elementos. Tá. Caramba. Eu acho que a gente fez um bolado aqui. Mas assim, aí, voltando para a tua pesquisa de novo, o que deu mais de fruto em relação ao que tu pesquisou nesses 4 anos, dessas diferenças, e sem puxar, que teve que mudar o perfil, que não foi mais puxar o sardinha de RPG? Tipo, qual os pontos assim que tu mais achou relevante? Beleza. Possibilidades da gente trabalhar com a mitigação desse problema surgiram, né, em diálogo com muitos colegas. Quais as fórmulas, então, que a gente poderia criar, né, como sendo pensadores de RPG, do lúdico? Eu me filiei a um grupo nacional de pesquisadores lúdicos chamado Ludus Magisterium, né, para as pessoas que pesquisam board games, que pesquisam jogos, RPG de maneira geral, jogos offline, né, jogos analógicos, enfim, é uma infinidade de jogos, a gente trabalha com isso lá. Me filiei também a um grupo de Fortaleza chamado Igrejota, né? Tenho contato com pessoas do Museu do Brinquedo do estado do Ceará. Enfim, cara, foi uma expansão de universo muito importante. Para quê? Para que quando eu fosse trabalhar, além da pesquisa, não levar apenas o RPG como uma bandeira, mas como um elemento lúdico, pessoal. Porque veja bem, olha que importante isso ser dito. O elemento lúdico precisa ser retomado nas relações de educação do nosso país. Sim. Isso está se perdendo ou então, na educação pública, ou então está simplesmente posicionado dentro dos estabelecimentos privados e de grande nível. Aí, isso é tão importante que no Brasil sempre foi e sempre será um capacitor de distinção entre as pessoas o letramento. Então, eu não podia mais trabalhar com RPG ou com lúdico se não pensasse dessa maneira.
coletiva, né? Trazendo a ideia da horizontalização do RPG de novo, porque o RPG tem hora que ele fica verticalizado demais, as pessoas são especialistas demais, as pessoas não estão abertas ao debate ou introdução de novos jogadores, e isso é temeroso, porque a gente está ficando mais velho, e a internet da vida está aí, né? E o RPG tem esse contato, primeiro, na minha percepção, horizontal, segundo, tete a tete, rosto a rosto. Por mais que seja virtual, a gente troca uma ideia. A gente mantém a chama acesa de uma comunidade envolvida, de uma comunidade onde você cria empatia com colegas, né? Em 2019, nós tivemos um problema com um colega que é muito conhecido no ramo do RPG no Brasil, não vou citar o nome dele por questão ética, mas a gente conseguiu se juntar de uma maneira a auxiliá-lo financeiramente, porque ele sobrevivia de RPG, de transmissão, e não tinha outro recurso, né? Então, é um poder agregador que o nosso hobby possui, que vai muito mais para além do que conhecer um suplemento, do que conhecer a última edição do RPG tal, do sistema tal, mas de um agregador de pessoas. E eu sinto falta disso, sabe, pessoal? E aí eu confesso que os procurei nessa intencionalidade, de retomarmos a discussão sobre o abraçado que o RPGista pode sentir e pode dar. Era nessa perspectiva. E aí, muito para além de Freire, né? Claro que Freire está aí nesse pensamento, mas é um pensamento de um cara com 37 anos de idade, que já é pai, que é nordestino, que estudou a vida inteira em escola pública, e hoje conseguiu alçar a um cargo de professor da rede pública estadual do meu Ceará, que, diga-se de passagem, com toda a modéstia, é um dos estados que ainda acredita na educação. E eu não posso deixar de colocar o RPG no meio disso. O RPG é uma ferramenta poderosíssima, que não pode ficar restrita a pequenos grupos. Como dizia a Sônia Rodrigues e a Andréa Pavão nos anos 90, desculpa aqui a aspas, tá? O RPG é um produto de indústria cultural direcionada para um jovem de classe média, hétero, dirigida e branca. Isso não pode existir mais. Isso era o reflexo de uma época, entende? Mas que, ainda bem, aos deuses, isso tem se esvaído do discurso. Então, mas sim, você é um cientista de uma das disciplinas que eu mais gosto, é a história. Ela tem, se as pessoas entendem a história, ela tem em si um elemento transformador muito, muito grande, né? Ele conhece sua história, desconhece sua história, tá fadada a repeti-la, né? Eu acho que a gente evoluiu muito, eu concordo muito, mas vou dar ênfase assim, eu adoro quando o cearense diz o meu Ceará. O povo é muito apaixonado aí, parceiro. Isso é bonito, velho. Ninguém fala minha São Paulo, minha Brasília. Mas o pessoal fala o meu Ceará bonito, rapaz. É tu e Ciro Gomes, que agora eu lembrei agora. É isso, rapaz. Ciro Gomes é verdade. Veja bem, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É um dos grandes expoentes da mente cearense, apesar de ser de uma elite regional, né? Mas tudo bem, tá tranquilo. Eu acho, assim, que por exemplo, eu conheci a Deza pelo RPG. Conheci o Matheus também, o outro, o imbecil do grupo. Somos 3. É a geninha organizada, o desbocado e o imbecil do Matheus. É isso. A gente se conheceu jogando RPG. Mas ainda assim, dentro de uma esfera muito nichada, né? Muito assim, todos nós temos acesso à internet, microfone, conhecemos algumas pessoas. Eu fico triste que algumas pessoas não pensem assim, sabe? Que exista uma competição sobre quem tem a maior galera, sabe? Quantos inscritos você tem, quantos seguidores você tem, sacou? Ah, que canal grande, canal pequeno, a minha galera é maior que a sua, meu pai é maior que o seu pai. Eu não gosto disso, a gente na Forge aqui, a gente não acredita nisso, tá ligado? Tanto que um dos pontos seria fazer os podcasts. E o podcast é assim, eu quero conversar com gente diferente, que conhece outra realidade, pra trazer essa pessoa pra cá. E a gente ir pra lá também, tá ligado? Porque
Eu tenho uma experiência de um outro grupo social em que aquele negócio, né? Você monta um grupo social X, né? O grupo da igreja. Aí abre outra igreja, tem aquele outro grupo da igreja lá. Aí abre outra igreja, eles fazem outro grupo de igreja lá. Aí abre outra igreja, então assim, fica diversas galeras de diversas igrejas. Eu usei igreja como exemplo porque eu não quero usar o outro lá. Mas assim, porra, e se essa galera se unisse com essa? Não tô falando que tem que ficar todo mundo embaixo do mesmo teto, não, mas a gente tem que visitar, sacou? A casa dos outros. E as pessoas têm que visitar a nossa casa. Que isso vai promover o nosso. Assim, o fato de ser uma questão que promove o relacionamento, a empatia, em tempos em que tudo é líquido, bicho, isso é fundamental, sabe? Mas ainda tem gente que pensa, meu canal, minhas regras. Pau no cu do seu canal, parceiro. É isso que eu queria dizer. Sutil, né? Como sempre. Incrível. Deus, me ajuda agora a me recompor, que deu até emoção agora depois. Eu já falei, não dá corda para ele. As conversas saem do controle se você dá corda para o maior. Isso sempre acontece. Mas, geralmente a gente põe uma plaquinha de tipo, não ter corda para o maior. Não alimente, né? Não alimente o amarelo. Aconteceu aqui no Ceará, tinha um shopping center que tinha um pessoal que se reunia numa praça de alimentação nos anos 90. Aí o pessoal improvisava uma placa feita de papel, né, normal. Aí dizia, não alimente os RPGistas. Que tinha pessoas que davam grana para eles comprarem os lanches nas tardes dos shopping centers. Que é uma outra faceta dessa discussão, galera. Galera, tem muita coisa. Mas, cara, eu não podia vir aqui hoje com vocês sem dar um abraço aí pro Pedro Borges, o Luiz, o Jorge, Jorge Valpasso. Ramon, não podia deixar... Ramon também manda muito. Som da 6, tô doido pra jogar. Essa galera aí como a gente diz aqui, né? É uma galera pancada, viu? Eles são foda. E eles são ponta, cara. É uma galera inteligente, versadas. Pô, acho que o Jorge é historiador também, professor de história, não é? O Jorge é professor de história. Gente fina pra caramba. A gente trocou umas ideias, cara, sem se conhecer ainda. E o mais legal, sabe o que é? É que o historiador tem esse lance de perceber o cultural e o histórico que ronda a nossa vida, né? Então o Jorge trouxe dados em determinada entrevista em um lugar, e aí quando eu fui chamado eu também levei outros e as nossas falas se complementam. Então, Jorge, meu querido amigo, aquele abraço para você aqui do Ceará, né? E é isso, o Bauman tem razão quando você cita ele aqui, viu? Uhum. Essa fluidez, né? Esse sentimento de coletividade não pode ser fluido, tem que voltar, que o RPG tem esse potencial, eu creio nisso, né? Eu morrerei assim pensando nisso, de forma utópica pode ser, mas, ora, a humanidade serve para quê? Para que ela subsiste, se não for para se alimentar e se ajudar, né? Então eu creio nisso, galera. Eu penso no RPG como essa ferramenta, né? Não só eu, mas como os colegas da Luz do Magistério. Aquele abraço para o André Guerra, para o professor Arthur Barbosa, o professor Rafael Vasquez, que com certeza vocês conhecem também. Se não lembram do nome, vão lembrar da série que ele está fazendo aí no YouTube, conhecidíssima no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. É um grande pensador também, Leandro Godoy, aquele abraço, querido, Jaime Daniel, Maria do Carmo Zanini. Eu estou falando esses nomes, pessoal, peço desculpas, porque eles vão ver, né? Eles vão ouvir. Grande professor pesquisador Wagner Schmidt, não posso deixar de mencioná-lo. Pessoal, todos esses nomes são de pesquisadores sérios sobre o RPG. E aí eu queria deixar o convite para você que está nos ouvindo, de pensar em pesquisar sobre o RPG, de pensar em utilizar, né? Dessa maneira horizontalizada, dessa maneira agregadora, né? Tanto só com o lance do seu melhor, né? Ou de ter o pai maior, né? Como foi dito aqui, de ter o maior número de seguidores e likes. A vida não é só isso, cara. Jogar RPG diante dos amigos foi o que me trouxe até aqui. Foi o que não me deixou entrar em certas vibes da minha vida quando eu tive a oportunidade de entrar. E se isso me resgatou, porra, cara, eu preciso levar essa palavra adiante também, saca? Acho que a minha grande lição é essa. O cara é testemunha de Gigax, porra. Visita. Tá de boa. Inclusive, alguns nomes a Maria do Carmo eu acompanho.
Ela faz muita, muita coisa. Muita. Pra caramba. E- Mas tem uns nomes realmente bem conhecidinhos. Eu nunca conversei com nenhum deles, inclusive eu só acompanho as coisas que a Maria do Carmo faz, mas nunca bati papo com ela. Mas interesse tem, assim, já pensei assim, mandar aquela O que mensagem que ela tipo assim, faz? ó, O que que ela faz? Eu desconheço. Ela, tipo, ela conserta a maré? O que que ela faz? não, ela Ela tá. tá. Pois não, desculpa, Deza, Não, perdão. pode falar, você tem mais maestria do que eu pra falar da Não, não. Maria do Carmo. Na verdade, a Maria do Carmo, cara, trabalhou tete a tete ali com o D3, né, com o Douglas, Uhum. com o sistema da Devi, foi tradutora de jogos nacionais, é esposa, né, e isso é em segundo plano, né, é uma pessoa que é gabaritada pelo que faz e também, de quebra, ainda é a esposa do Jaime Daniel, que é uma figura conhecidíssima no eixo São Paulo, e é produtor também cultural. Eles fundaram na época a Ludus, perdão, agora, não vou recordar, mas eles faziam parte da Ludus. E aí o Leandro Godoy, que fazia parte do Confraria das Ideias. Uhum. E Luciano Bastos, tem tanta gente aqui, cara, que eu passaria horas só agradecendo pelas parcerias. Pois é muita gente. Precisa se juntar, entendeu? Alguns nomes você citou aí, alguns já vieram aqui trocar ideia com a gente. O Luiz Cláudio, o Valpassos, o Vitor Bornel. Quem mais já passou aqui, Deza? O Pedro passou por aí com vocês, que eu Pedro. sei, Pedro Pedro Borges. também. Figuraço, Pedro, viu, cara? Sacou? Lançou o cordel do Reino do Sol Encantado, que a minha colega Arusha estava nos playtests com ele. A Arusha vai falar sobre isso, ela é fanzaça, trabalha com a literatura nordestina. Porra, cara, essa conexão Sudeste, Nordeste é fantástica. Vamos fazer mais isso, cara. Vamos fazer mais isso que vale muito a pena. A gente tem uns autores nacionais que eles estão pegando muito do que a gente tem e tornando isso, ó, a gente tem cultura e folclore suficiente para tu fazer o que tu quiser. É só tu usar, tá aqui. E eles estão fazendo um trabalho muito, muito legal. Tipo, até o pessoal da Caju, que era o Historiarte, agora é o Caju, né? Caju Editora. Eles pegam muito tema nacional também nessa pesquisa dele. Inclusive o Mar do Sertão, que é um RPG que eles estavam bolando, que você joga ele rimado, bem pensando na questão da pedra de cordel. E Fudeu. é Fudeu. muito bom. Fudeu. E parece que não sai, mas sai, sabe? Você Não sai não é como? não é obrigatório, mas você pensa na descrição das ações como rima, tipo, parece que assim, eu não vou conseguir rimar. Mas confia. Eu fico Confia, pensando, como é que é? confia que tá Peraí, certo. nordestino, aí tem que estar rimando. Preste atenção, seu cabrunco, que agora eu vou lhe pôr pra lascar. Vou sacar minha peixeira e prepare-se que vou atacar. Tá porra, rola o dado e toma o dano. Só de interpretação já ganhou mais 5, viu? Porra, agora eu fiquei pensando nisso. Porra, Ele é todo pô, engoladão, muito legal. é louco, cachoeira. Bom, a gente vai chegando ao fim desse bate-papo, porque a gente também não quer estender, nem cansar tanto você. Antemão, já antecipando a minha participação, agradeço o aceite do convite. Saiba que saio menos burro desta conversa e agradeço pelo que teceu aqui com a gente. Então eu vou passar considerações para você, meu amigo. Fala, o microfone é seu. Pega o megafone, grita. Quer vender seu Celta? Pode vender aqui também. Ah, que maravilha, cara. Bom, agradeço a vocês, né, pela disponibilidade, cara, por aceitarem essa pessoa aqui, né, bater esse papo com vocês. Reiterar, né, o convite às pessoas a pensarem nesse lance da coletividade, do RPG como ferramenta, conhecerem um pouquinho do trabalho, né, já divulguei esse trabalho também em congressos nacionais, nos dias nacionais da RPG, nos RPG Com, na Gen Con Internacional, enfim, essa fala já conseguiu ecoar por bastante lugar. Procurem aí, eu não vou dizer que tem um canal, né? Geralmente eu falo do Instagram, que é o @Raoni_Maciel no Instagram. Facebook, que ainda existe, né? Também tem o mesmo nome, Raoni Maciel. Tem um currículo Lattes, fica à vontade, veja como acharem necessário. E tem um canalzinho do YouTube que não tem ninguém lá, mas é só eu concentro os vídeos que são colocados. Geralmente você vai me ver participando nos canais de outros colegas. Você vai me ver lá.
Então, você colocar Raoni Maciel, Realidades Colidem, nossa, você vai achar muita coisa aí. E aí, tamo junto, né, cara? Tô aqui de Fortaleza. Quando sair a nossa antologia, que tá no prelo, né, como dizem, tá no prelo antologia. E mais trabalhos que vão vir, tem artigos saindo aí daqui para o próximo mês. Enfim, nós vamos trocando aquela ideia, dou toque para vocês e a gente vai te ajudando aí. E sempre, sempre, sempre contem comigo, eu estou às suas ordens. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho sério e que deve ser louvado aqui. E já agradeço a vocês, viu? Visita. A gente que agradece. É bom trocar mais ideias fora da caixinha, né? De visão diferente. E Forja tá aí pra isso. É isso aí. Marca no seu mapa que agora você sabe onde é essa estalagem. As portas dessa estalagem estão abertas para você, meu amigo. Beleza? Espero vê-lo no Diversão Offline, cara. Estive lá no Diversão Offline do ano passado. Do retrasado, do pós-trazado, né? Do Porque- online, do online, do online. No presencial, não, infelizmente não. Ah, sim, sim. Eu quero encontrar pessoa. Quero encontrar pessoa. Quero abraçar todo mundo com quem Aí, eu as conversei. conexões que estavam faltando nos anos 90, talvez. Aí, olha o Doff batendo na porta. É isso aí. E você, menino, que deseja arranjar um outro jogo, porque é pra isso que você vai no encontro, seu merda. Não pra pegar garota. Isso ficou na década de 90. Nossa, Ou que horror. garotos. Foda-se. Caguei pra sua escolha. Meu querido, meu muitíssimo obrigado. Um abraço a toda a sua família. Que você continue o seu trabalho acadêmico. E saiba que as portas dessa estalagem estão abertas para você. Beleza? Beleza. Obrigado, pessoal. Aquele abraço para Fernanda também, do Diversão Offline, viu? Trabalhei com ela lá. É isso. Eu não sou a Gabs, tá? Só para lembrar. E só para relembrar, terça-feira a gente tem podcast de novo com Jefferson Neves, que é o autor do Sobre as Sombras do Chifre, que é um RPG em financiamento coletivo, inspirado em Berserk. Deixa eu ver se eu consigo ligar pra Gabs. A Gabs me responde nessa manhã. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Gabs aqui. Cadê? Aqui você vai puxar a Gabs. Deixa eu ligar pra Gabs aqui. Não vai, ela não vai estar Não. disponível. Onde quer que você esteja, Gabs, eu sei que de coração você responde que eu vou falar agora. Antes de darmos o nosso fim, senhor Dimitri Fé, boa noite. Você também, meu parceiro. Seja bem-vindo à Forja de Aventuras. Aqui você vai encontrar muitas histórias para que você tenha uma coleção muito boa para partir nas suas aventuras. Muito obrigado por nos seguir. E cada um de vocês que esteve aqui, meu muitíssimo obrigado. E Gabs, eu sei que sempre que eu falo isso, você responde em algum lugar. Você pode estar no banheiro, lendo algum mangá, você fala, meu Deus! É quando eu digo, Forja de Aventuras. E ela diz, seu lugar de aventura. Até mais, galera. Obrigado, meu mestre. Até mais, Desita. Um beijo. Tchau, tchau.